Olá, olá, meus queridos alunos da Escola Bíblica Pão da Vida São Paulo, nossa escola dominical, nossa escola semanal. Muito bem, nessa semana nós vamos estudar a lição de número 8, a doutrina sobre eclesiologia. O que é eclesiologia? Eclésios é a palavra grega para igreja e eclesiologia, portanto, é a doutrina da igreja, aquilo que a Bíblia ensina sobre igreja. Nós vamos estar estudando o texto áureo que está aí na sua apostila. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é o versículo-chave, texto áureo mesmo, da doutrina da igreja. E a gente vai explicar esse versículo já já. A igreja é uma agência da graça de Deus. A igreja, ela foi fundada por Jesus, ela foi organizada por Jesus para ser agência da graça de Deus, onde somos informados dos benefícios de Deus para as nossas vidas. É isso que precisa ser a igreja de Jesus. A leitura diária você já deve ter lido, está aí de segunda a sábado, né? E a leitura bíblica em classe está em Mateus 16, 16 a 18. E eu quero ir direto para a introdução e dizer para você. Quando pensamos na palavra igreja, vamos lá. Quando pensamos na palavra igreja, o que significa? O que vem à nossa mente? Um prédio, uma reunião de pessoas ou uma organização? Embora a igreja tenha todas estas características e não está de todo errado, você dizer que a igreja é um prédio que fica ali na esquina, a igreja é uma reunião de pessoas, a igreja é uma organização jurídica. Embora a igreja tenha todas essas características, ela é muito mais do que isso. A igreja, segundo a Bíblia, é o corpo de Cristo, o corpo vivo, místico de Cristo, uma comunidade de crentes unidos em fé, missão e com um propósito eterno. Então, igreja pode ser rudemente interpretado como sendo um prédio, edifício religioso, mas também pode ser falado sobre um grupo de pessoas que se reúnem para praticar religião. Mas igreja é corpo de Cristo. Essa é a acepção mais profunda, mais espiritual, mais bíblica. Igreja é o corpo de Cristo, né? A igreja não é apenas um edifício ou uma organização. Ela é composta por todos os crentes em Cristo, unidos como um corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala desse corporativismo, desse simbolismo do corpo. Ele diz que um é olho, o outro é ouvido, o outro é mão, o outro é pé, mas os nossos dons, os nossos ministérios, a nossa dedicação, juntos formamos a igreja. Cada cristão é uma parte importante deste corpo e tem um papel único e indispensável. Exatamente. Sozinho você não é igreja. Assim como uma mão, um olho arrancado e colocado no canto não é um corpo. É uma parte do corpo, mas vai morrer se ficar fora dele. Assim, cada cristão é uma parte desse corpo chamado igreja. E ele tem um papel único na igreja. Cada um de nós tem uma missão específica na igreja, né? E tem esse papel indispensável na estrutura, no funcionamento do corpo de Cristo, da igreja de Jesus. Cristo é a cabeça da igreja, aleluia. E a igreja deve viver em comunhão com ele, seguindo a sua direção, como diz Efésios 1, 22 e 23. Ele é a cabeça. Quem dirige o nosso corpo? O nosso pensamento, o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, né? Assim é Jesus. Ele é o cabeça, ele é a medula nervosa de todo o corpo que controla
todos os reflexos, todos os instintos, toda a direção da igreja deve vir da pessoa de Cristo Jesus. A igreja é uma comunidade de fé. A igreja é uma comunidade de crentes que compartilham uma fé comum em Cristo Jesus. Em Atos 2:42 diz que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja, portanto, é aqueles que seguem a doutrina dos apóstolos, né? É aqueles que obedecem à doutrina dos apóstolos. Seguimos o mesmo princípio, a mesma verdade, o mesmo ensinamento de Jesus que foi passado pelos apóstolos. A igreja é aquela que se reúne para adorar, ouvir sua palavra, orar, partir o pão e viver em comunhão. Aqui está o lado prático da igreja. Atividade. A igreja tem dinâmica, a igreja tem atividade, você não pode ficar de fora disso. Adorar a Deus é uma prática automática da igreja. Você pode adorar sozinho, mas o grande valor da adoração está em todos juntos. Unir o esforço de cada um para se aproximar de Deus e glorificar o seu nome, ouvir a sua palavra. Ele deu uns para pastores, mestres, apóstolos, profetas, para a edificação da igreja. Também orar, partir o pão, que é assistir, que é ajudar, que é abençoar. E a comunhão dos santos é algo intrínseco da igreja de Jesus. Ser igreja é essencialmente ter comunhão uns com os outros. Você sente saudade do culto na semana? Você sente saudade dos irmãos da igreja? Quer estar com eles, abraçá-los, ver como eles estão? Isso é comunhão. Isso é comunhão. A igreja também tem a missão de edificar uns aos outros, né? Edificar uns aos outros, encorajando o crescimento espiritual e a unidade. Hebreus 10, 24 e 25, o escritor diz que nós devemos nos exortar, incentivar uns aos outros na caminhada da fé em igreja, em corpo, em Cristo Jesus. Isso é muito importante. A vida coletiva da igreja para incentivo, encorajamento, consolidação, cuidar uns dos outros para que nós possamos juntos chegar no alvo da soberana vocação em Cristo, que é a vida eterna. A missão da igreja é evangelizar e discipular. A missão da igreja é ir e fazer discípulo de todas as nações, né? Levando as pessoas a obedecer a tudo que Jesus ordenou, Mateus 28, 19 e 20. Como nós vamos fazer isso se andamos desunidos? Não. A unidade da igreja, o corporativismo da igreja, a assistência que um crente dá a outro nos ministérios faz com que a missão da igreja seja desempenhada, que é evangelizar, fazer discípulos, trazê-los a Cristo, consolidá-los e prepará-los para a caminhada cristã. A igreja deve ser luz do mundo, proclamando a salvação em Cristo, chamando as pessoas a se reconciliar com Deus, como está em Atos 1 e 8, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ser luz do mundo é ser uma referência. Ser luz do mundo é mostrar o caminho que é Cristo. Isso a igreja faz de maneira coletiva, em comunhão, em relacionamento. Jesus certa vez disse que quem comigo não ajunta, espalha. Então é importante ajuntarmos, é importante estarmos unidos no mesmo espírito, fazendo a mesma missão que Jesus determinou para a igreja. Discipular não é apenas pregar, mas acompanhar e ensinar os novos convertidos a viver a vida cristã de maneira prática. Nós, da Pão da Vida, aprendemos que isso se chama
consolidação. Cada nova vida que vem a Cristo entra num processo de ensinamento, de integração, de comunhão, de tratamento, para que ele se sinta bem ao estar na igreja, se sinta parte e possa aprender o que é estar em Cristo Jesus. Então, discipular não é só pregar no púlpito, mas acompanhar, é ensinar, é viver a vida cristã de uma maneira muito prática e diariamente uns com os outros. A igreja, ela deve refletir a santidade de Cristo. A igreja é chamada para viver em santidade, sendo um reflexo da pureza de Jesus e da justiça de Cristo, né? A igreja deve ser um exemplo de pureza, deve ser uma igreja, um exemplo de verdade, honestidade. Eis aqui o grande desafio da igreja. Ser testemunha da transformação, do milagre que Jesus faz no ser humano. A santidade da igreja é uma das formas, é uma das formas com a qual ela testemunha do poder transformador de Deus no mundo, que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus, somos novas criaturas. E isso é feito pelo testemunho da igreja. Pelo testemunho da igreja. A igreja deve ser um lugar onde as pessoas encontram a verdade de Deus e a oportunidade de ser transformadas pelo Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Aí deixa eu abrir um parêntese aqui e dizer para você. Nós pregamos o evangelho, mas se vivermos desunidos, nós enfraquecemos a mensagem do evangelho. Nós pregamos o evangelho, mas se vivermos em guerra uns com os outros e desinteressados de estar na igreja, quem vai querer seguir o nosso exemplo de cristão? Não. Mas se você comenta, quando você fala da igreja, as pessoas sentem o amor, sentem como a reunião de crentes onde você participa está fazendo muito bem a você, né? A mudança da sua vida, você que era fofoqueira, você que bebia, você que vivia nas calçadas, olha a sua vida agora, transformada, mudada, trabalhando, sustentando sua família de maneira honesta, de maneira digna. Tudo isso vai refletir o caráter de Cristo na vida da igreja. E aqueles que estão em trevas vão querer saber o que é isso, como eu posso ser assim também, uma pessoa transformada, mudada, feliz, em paz. E aí você entra com o evangelho e ganha essas pessoas para Jesus. Finalmente, a igreja de Cristo é muito mais do que um lugar de encontros ou uma instituição religiosa, ela é o corpo de Cristo. Uma comunidade de fé com uma missão clara: evangelizar, discipular e refletir a santidade de Deus. Somos chamados a viver como igreja, em comunidade, conscientes de nossa responsabilidade de preparar os outros para a volta de Cristo. Que possamos ser uma igreja viva, que cumpre sua missão com amor e fidelidade. Terminamos essa aula com a consciência de que eu devo estar em unidade, eu devo estar em comunhão, eu devo estar com a minha igreja semanalmente. Eu preciso estar em contato, eu preciso estar em comunicação, eu preciso estar conectado. Eu preciso estar conectado. Eu assisti o filme Refúgio Secreto, de Corrie ten Boom. É um filme sobre a perseguição nazista, que os crentes escondiam judeus, escondiam outros crentes da perseguição do exército alemão nazista. E no filme, um pastor entrega uns judeus que estão escondidos dentro da casa do pai da Corrie. E quando os soldados alemães levam os judeus presos para serem mortos, a Corrie chega para o pai e diz: mas pai,
Nós somos crentes, por que entregamos eles à morte? O pai pega o pai diz para ela: Corey, você lembra que a semana passada você pegou a caixa de bolacha, e dentro da caixa havia as bolachas e no meio das bolachas havia uma barata. A barata estava na caixa, no meio das bolachas, mas não era bolacha. O grande segredo, meu amigo, não é você estar frequentando uma igreja. Não é você estar na caixa da igreja. Não é você estar na caixa de bolachas, no meio das bolachas e ser uma barata. Não, você precisa ser bolacha. Você precisa ser farinha do mesmo saco. Você precisa ser crente, não apenas estar entre eles. Esse é o grande segredo. Eu vi um pastor essa semana dizendo num podcast: você pode estar na igreja e não estar em Cristo. É quando você está na igreja física, quando você está no prédio, quando você está na instituição jurídica, quando você está no meio de uma comunidade humana, mas quando você está no corpo de Cristo, aí você está em Cristo. Você não está na igreja, você é igreja. Esse é o grande segredo. Que Deus abençoe a sua vida e estaremos na próxima aula estudando mais uma doutrina. Olha, clica aqui embaixo no link para deixar sua frequência e nós vamos, a frase dessa semana é: a igreja está fundada na rocha que é Cristo. Vamos dizer? A igreja está fundada na rocha que é Cristo. Amém? Deus abençoe, até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.